Aleluia. Sente-se, por favor, amado irmão. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Nós iniciamos a meditação desse livro na quinta-feira passada e vimos na quinta-feira passada não apenas a introdução, mas quais eram os fundamentos dessa igreja, os fundamentos essenciais que essa igreja possuía. E nós vimos que foi caminhar com Cristo, estar com Cristo, andar com Cristo, conhecer a Cristo, ouvir a Cristo, ver os milagres de Jesus. Então isso foi o primeiro fundamento, mas também conhecer o poder da ressurreição. Essa igreja não apenas caminhou com Cristo e viu Cristo no Calvário, mas viu Cristo ressuscitado e viu o poder dessa ressurreição maravilhosa. Mas é uma igreja também que está cheia do Espírito Santo, que recebe, como nós vamos ver no capítulo 2, a plenitude, a presença, o poder do Espírito de Deus. Mas é também uma igreja que tem a esperança, como vai terminar o versículo 11: olha, Galileus, vocês que estão olhando para Cristo, que está sendo elevado aos céus, Ele mesmo voltará. Então, uma igreja que tem uma esperança da vida eterna, é uma igreja que tem a esperança da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem base esses quatro fundamentos que essa igreja caminha, ok? Que essa igreja caminha. Eu gostaria de pensar com você agora o versículo 8 de Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, o versículo 8. Atos 1:8 é um texto muito conhecido, mas que naturalmente se divide em três partes. Ele naturalmente está dividido em três partes. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, é a capacitação, e sereis minhas testemunhas, a missão, em Jerusalém, Judéia, Samaria ou Samária, até os confins da terra, a estratégia. Então é um texto que naturalmente se divide em três partes. É bonito quando você para no texto sagrado. Quantas vezes você já e eu ouvimos mensagens nesse texto e já lemos esse texto e o temos de memória, mas cada vez que nos aproximamos conseguimos observar algo importante no texto, sublime no texto. Estava hoje polindo a mensagem de hoje à noite e meditando e vi essas três divisões naturais no texto. Então é tão gostoso, irmão, quando a gente consegue olhar para o texto, apercebidos, analisando as Escrituras Sagradas, como textos tão conhecidos têm tanto ainda a nos entregar. Então eu gostaria de ver com você essas três divisões naturais do texto de Atos 1:8. Primeiro, a capacitação: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí está o texto inteiro, mas a primeira parte da capacitação vai até esse ponto: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Veja, há uma continuidade maravilhosa no texto. Todos os que recebem a capacitação do Espírito Santo são todos os que recebem a missão do Espírito, a missão de Deus, de ser testemunha. E todos os que recebem a capacitação e que recebem a missão são os mesmos que executam a estratégia do Espírito. Ninguém fica de fora aqui no nosso texto, ok? Ninguém fica de fora. Todos os que recebem a capacitação são todos os que são comissionados, e todos os que recebem a comissão são também todos os que participam da estratégia. Nós vivemos num momento, e isso não é peculiar ao nosso tempo, nem ao nosso país, que as pessoas querem a capacitação, a experiência, né? Eu quero receber dons do Espírito, eu quero receber a experiência do Espírito, mas para quê? Não, eu quero como um entretenimento, uma experiência, cultivar uma experiência com Deus. Isso é maravilhoso, mas todos os que são capacitados, todos esses são comissionados,
e todos participam da estratégia, todos executam, todos trabalham. Então, você não pode ficar com uma parte do versículo, você não pode ficar com uma parte, uma fatia da comissão, do trabalho, da tarefa que o Senhor nos dá. Todos devemos participar, ok? E essa capacitação, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ela está dividida em 5 aspectos fundamentais. Nós vamos ver isso melhor no capítulo 2, ok? Quando vimos a descida do Espírito Santo, é pertencer ou sermos habitados pelo Espírito de Deus. Então vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse é o primeiro indicativo da presença, do poder do Espírito Santo sobre nós. É que pertencemos a Deus. Como vimos em Coríntios, nós não nos pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. O nosso corpo, a nossa vida, todo o nosso ser pertence ao Senhor. Nós somos, como diz Paulo em Efésios, nós somos selados com o selo do Espírito Santo. Nós pertencemos ao Senhor, mas também tem o aspecto da comunhão. Nós temos um relacionamento com Deus por meio do Espírito. É um relacionamento diferente de qualquer outra pessoa, ok? Ninguém pode ter um relacionamento com Deus por meio do Espírito se não tiver passado pelo sangue de Jesus. E esses têm um relacionamento com Deus diferente. Deus se relaciona com a sua criação, sustentando, provendo, renovando, enfim. Mas essa comunhão, esse relacionamento que a igreja tem com Cristo, que a igreja tem com Deus, ele está num outro nível, ok? Ele está muito mais elevado, porque ele é por meio do Espírito. Por isso que a igreja adora ao Senhor em Espírito e em verdade, pelo Espírito de Deus, que nós mantemos comunhão com Deus. Mas é também uma capacitação de transformação. Ela capacita porque nós pertencemos a Deus, ela nos capacita para uma comunhão com Deus, mas ela também nos capacita a uma transformação. Nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus pelo Espírito, vai dizer Paulo em 2 Coríntios. Essa é a obra do Espírito em nossas vidas, é nos transformar à imagem de Jesus. E como vamos ver, essa é a primeira questão, o primeiro ponto da missão da igreja, mas também é uma capacitação que nos fortalece. Nós somos fortalecidos pelo Espírito, ele intercede por nós, ele nos fortalece, ele nos assiste em nossas fraquezas, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É ele que te fortalece na hora da tentação, é ele que te fortalece no meio da luta, é ele que te fortalece no meio das circunstâncias difíceis da vida, mas ele também nos guia. Ele que nos guia a toda a verdade, ele é o Espírito da verdade, ele nos guia a toda a verdade, ele que vai direcionar a igreja. Mas quando nós vemos na Bíblia, nós vamos ver que a capacitação, como nesse texto, ela antecede a todo operar de Deus nos seus filhos ou no seu povo. Quando você olha José em Gênesis, você vai ver que ele é capacitado por Deus. Você vê que ele é um profeta, ele tem a palavra de Deus com ele interpreta sonhos. Depois dessa capacitação, mesmo diante das circunstâncias difíceis, o Senhor está com ele. O Senhor é com José, o ampara, o fortalece na prisão, na casa de Potifar, mas também o capacita a interpretar os sonhos de Faraó e está com ele. E ele então executa a missão, que é fazer o nome de Deus conhecido. Todo mundo sabe quem é o Deus de José. E então ele, na estratégia de Deus, dá vida por meio daquela economia, ele dá vida e faz conhecido Deus em todo o mundo. Veja, primeiro a capacitação, depois a missão e então a estratégia. Se nós formos olhar, Moisés é a mesma coisa. Deus o capacita na sarça ardente, depois ele vai na missão de libertar
capacitar, e a estratégia de Deus de fazê-lo por meio dos 10 sinais. Josué é a mesma coisa, Davi é a mesma coisa. Davi é ungido por Deus. O Espírito de Deus toma aquele menino sobre seu poder, e aí então ele executa a missão, e também por meio de estratégias. E assim a gente vai ver os profetas. Daniel ele está capacitado por Deus. Ele, Ananias, Misael e Azaria estão capacitados por Deus, e então eles executam uma missão, o testemunho deles na Babilônia, e então no poder do Espírito eles fazem o nome de Deus conhecido por todo o mundo daquela época. Então veja, nós precisamos da capacitação. O problema de hoje é que a igreja está atrás de estratégias. O problema de hoje é que nós pastores, a maioria de nós pastores, quer a estratégia. O que é que está dando certo? O que nós vamos fazer para dar certo? A estratégia é muito importante, irmão. Ninguém deve jogar fora a estratégia. Deus não negligencia a estratégia. Deus dá estratégias ao seu povo. Ninguém deve negligenciar a estratégia, mas nós não podemos seguir, nós não podemos inverter as ordens de Deus. Deus capacita, Deus dá a missão e nos dá a estratégia. A estratégia obedece à missão, e a missão opera sobre a capacitação do Espírito. A estratégia obedece à missão, e a missão opera pela capacitação do Espírito. Jesus deu uma ordem: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Versículo 4. Então eles precisam ficar em Jerusalém, eles precisam ser capacitados pelo Espírito, e eles têm uma missão e a estratégia que é até os confins da terra. Então veja aí como o próprio Senhor Jesus obedeceu a essa sequência. Ele mesmo respeita essa sequência. Ele que criou essa sequência, ele mesmo respeita essa sequência. Ele primeiro vai para o batismo, é cheio do Espírito, então ele dá início ao seu ministério. Nós precisamos da capacitação. Tentar realizar a missão sem a capacitação é uma grande frustração. Tentar estratégias sem a capacitação, nós vamos dar com os burros na água. Não tem jeito, irmão. Nós precisamos da capacitação. Nós precisamos da plenitude do Espírito Santo. Se nós simplesmente nos lançarmos as estratégias, então qual é a estratégia? Não, a estratégia é iluminar o local. Não, a estratégia é ter um bom grupo de louvor. Não, a estratégia é pintar a igreja de cinza ou de preto. Não, a estratégia, e o que a gente está criando é uma igreja que é igual ao mundo. É uma igreja que o que acontece no mundo acontece dentro da igreja. O divórcio que acontece dentro da igreja é o mesmo que acontece no mundo. A imoralidade dentro da igreja é a mesma do mundo. É uma igreja que tem estratégia, que está tentando atrair o mundo, mas porque ela está sem o poder do Espírito, ela não transforma ninguém. O que nós precisamos como igreja, o que você, meu caro irmão, precisa pessoalmente, é da capacitação. Em primeiro lugar, ser cheio do Espírito Santo. É isso o que nós precisamos. É a primeira coisa, é a mais importante, é sermos cheios do Espírito Santo. E então a missão: e sereis minhas testemunhas. Capacitação: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A missão: e sereis minhas testemunhas. E ser testemunha de Cristo possui dois aspectos principais: o testemunho e a mensagem. Nós temos uma vida transformada pelo poder do Espírito. Somos testemunhas, andamos com Cristo, vivemos com Cristo, imitamos a Cristo, estamos sendo transformados à imagem de Cristo, de glória em glória. É uma igreja que
sociedade. É a vida transformada de cada cristão, mas também é o maior escândalo. É a maior barreira para alguém se aproximar de Deus. É uma vida de um mau testemunho de um crente. Todos nós já ouvimos pessoas não crentes reclamando de um crente que conheceu, ou da família, ou que trabalhou, ou estudou junto, que deu mau testemunho. E essa pessoa coloca exatamente o testemunho, o mau testemunho dessa pessoa como um empecilho para ela não ir para Cristo Jesus ou para a igreja. Então, ao mesmo tempo que o seu testemunho, sua vida, a maneira como você vive, como você está lidando com a cultura, com o dinheiro, com o tempo, com o seu corpo, com o sexo, com a família, com a honestidade, todos os elementos da vida, sua perspectiva, sua cosmovisão da vida, como você trabalha, como você estuda, sua honestidade, seu compromisso, aonde você estiver, seu amor em relação à sua família, tudo isso é o maior impacto para aqueles que não têm Cristo quando eles olham para você, quando eles olham o Evangelho, mas ao mesmo tempo se torna o maior escândalo quando há um mau testemunho. Que você, meu amado irmão, entenda que a missão é, em primeiro lugar, testemunhar, viver o Evangelho e então pregar o Evangelho que você vive. Porque quando você prega o Evangelho que você não vive, é um escândalo. Aquilo torna-se uma barreira para quem ouve. Quem ouve fecha os ouvidos, o coração se fecha, porque você está falando de algo que você não vive. Principalmente para as pessoas que te conhecem de perto, principalmente para pessoas que convivem com você e comigo. Isso se torna, no lugar de uma bênção, um escândalo. Então a missão é, em primeiro lugar, parecer com Cristo, andar com Cristo, ter o caráter de Cristo, o fruto do Espírito, em palavras, em ações, e então anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. E evangelizar é falar de Cristo, evangelizar é falar de quem é Cristo, o que Cristo fez, o que Ele ensinou, porque foi a cruz, porque morreu e ressuscitou, sua vitória. Isso é evangelizar. Se você não fala de Cristo, você não evangelizou. O evangelismo se dá quando você fala da pessoa, da obra de Cristo Jesus. Aqui tem o evangelismo. Então nós, como cristãos, precisamos ser intencionais, e a nossa mensagem é Cristo. Nós, como diz Paulo aos Coríntios, nós pregamos a Cristo crucificado. E nós precisamos fazer como Paulo fez com a igreja de Corinto. Aquilo que vocês ouviram, viram e receberam de mim, isso vocês praticam. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E então ele apresenta o Evangelho. É isso que nós precisamos. É essa coerência que a igreja precisa ter. Essa é uma igreja missional. Essa é uma igreja que sabe o porquê existe. A missão é exatamente isso. Nós existimos para isso. E é aqui que Cristo é glorificado. Porque a missão da igreja é glorificar a Cristo. A missão da igreja é fazer Cristo conhecido. E Cristo é glorificado num testemunho correto. Cristo é glorificado numa mensagem correta, numa vida correta, na coerência entre vida e prática, entre vida e pregação, e anúncio e palavras. Vida, testemunho, palavras, pregações. É assim que a igreja ela é coerente, e assim que a igreja prega e glorifica a Cristo. Cristo é glorificado numa igreja assim. Cristo é glorificado em você assim, meu irmão. Em alguém que vive o Evangelho, uma vida transformada, alguém parecido com Cristo, em palavras e em ações, e alguém que anuncia o Evangelho. Essa é a nossa missão, glorificar a Cristo. Essa é a nossa missão, exaltar a Cristo. E Cristo é exaltado quando nós testemunhamos
parecendo com Cristo, testemunhamos o Evangelho ao mundo, em palavras, em ações, para a glória de Deus. Essa é a nossa missão. A missão é que Cristo seja glorificado, até que todo joelho se dobre, até que toda língua confesse, até que todas as nações o adorem. Aqui está a missão da igreja. Essa é a nossa missão, glorificar a Deus, ok? Essa é a missão da igreja, em testemunho e em palavras. Mas também nós temos nesse texto a estratégia, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então nós temos a capacitação, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, a missão, sereis minhas testemunhas, e a estratégia, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a nossa estratégia, ela é uma estratégia crescente, é dinâmica. Veja, não há uma estagnação, é uma estratégia que nunca para, não se estagna, ela avança, ela jamais vai parar. A Judéia, Samaria, até os confins da terra, mas ela também é totalitária, no sentido de que, lembra, todos os que foram capacitados são os mesmos que recebem a missão e são os mesmos que participam da obra pregando o Evangelho. Ninguém fica de fora, ninguém só experimenta o poder. Não, o negócio aqui é sensação, eu quero experimentar, eu quero ver as línguas de fogo, eu quero ver o poder cair sobre mim. E a missão? Não, eu dou um mau testemunho, eu não prego o Evangelho, eu falho nisso, ok? Isso envolve na estratégia tampouco. Não prego, não saio da minha casa, eu estou voltado de mim para mim mesmo. Não, você está fora do propósito de Deus, você está totalmente fora daquilo que é a vontade de Deus. Ele quer capacitar você, porque Ele comissionou você e chamou trabalhadores para botar a mão no arado e não levar atrás. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Todos são capacitados, todos são comissionados, todos trabalham na obra. Não é o trabalho de uma parte da igreja, de uma equipe da igreja, de um departamento da igreja, dos pastores e da liderança da igreja. Não, todos são capacitados, todos são comissionados, todos trabalham na obra, todos executam a estratégia. Não tem, não é uma coisa compartimentada, não. Um grupo faz isso, não. Todos estão envolvidos nessa obra, todos. Essa é uma comunidade de glória, essa é uma comunidade que glorifica a Deus, que exalta a Deus, que glorifica Cristo no poder do Espírito, e tudo faz no poder do Espírito. Ela é capacitada pelo poder do Espírito, ela testemunha no poder do Espírito pela missão que recebeu, e ela participa do trabalho no poder do Espírito, tudo pelo poder do Espírito de Deus. E ninguém está fora, não existe ninguém na igreja, seja homem, mulher, jovem, adolescente, criança, idoso, não importa as limitações dessa pessoa, não importa o que essa pessoa é, se tem diploma, se é analfabeto, não importa essa pessoa, não importa o seu temperamento. Eu sou muito calado, eu falo muito, eu sou mais introvertido ou extrovertido, nada, absolutamente nada disso importa. Todos são capacitados, todos são comissionados e todos trabalham na estratégia de levar o Evangelho. Ninguém fica de fora, meus irmãos, ninguém fica de fora. E quando o irmão estiver idoso demais ou doente demais, que não possa ir até onde estão as pessoas para pregar o Evangelho, ele vai ficar lá no leito orando, participando da missão em oração. Meus irmãos, isso é tão importante, mas infelizmente, na maioria das igrejas o que acontece é que 10% da igreja trabalha e os 90% vem para o culto e volta para casa. É assim em praticamente todas as igrejas, O índice de pessoas trabalhando dentro de uma igreja com a missão
com a missão é de 10% em média, ok? E por isso que a igreja, ela não é tão efetiva na sua missão, ela não é tão impactante na sua missão, porque as pessoas acham que podem se eximir da missão. Aí as pessoas perguntam: por que Deus não me capacita? Porque eu não tenho dons. Capacitar você para quê? Se você não quer testemunhar, se você não quer pregar, se você não quer participar da estratégia, não quer botar a mão no arado e não olhar para trás, vai pedir poder do Espírito para quê? E o verdadeiro poder do Espírito vai nos guiar à missão, sempre. Ah, eu estou cheio do Espírito Santo, mas está testemunhando numa vida transformada, pregando o Evangelho, trabalhando na igreja? Então eu questiono a plenitude do Espírito na sua vida. Porque o texto sagrado, em toda a Bíblia, e especialmente em Atos dos Apóstolos, nos aponta essa direção. A missão, a estratégia, ela é crescente, ela é dinâmica, ela nunca se estagna, ela avança, ela jamais para, mas a estratégia é totalitária, todo mundo participa, ok? Então, a estratégia que é crescente, ela sempre está perguntando: qual é a próxima pessoa para quem eu vou compartilhar o Evangelho? Para qual família eu vou anunciar a Cristo? O nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso continente e o outro continente. É sempre uma missão que avança. Vocês serão meus testemunhos em Jerusalém, Judéia, Samaria, o Samaria até os confins da terra. Você é uma questão crescente, mas também é simultânea. Você não alcança a sua cidade para depois ir para a próxima. Não! Enquanto estamos alcançando a nossa cidade, enquanto estamos alcançando a nossa família, enquanto estamos alcançando as pessoas do nosso trabalho, estamos enviando missionários para outros países e outros continentes. Ela é simultânea. Ela não espera: não, primeiro eu vou ganhar o meu país para Jesus, para depois enviar missionários para outro. Não é assim. A ideia do nosso texto é de simultaneidade. Enquanto estamos em Jerusalém, estamos na Judéia, estamos em Samaria e estamos nos confins da terra. A ideia é de simultaneidade. Não esperamos terminar uma cidade para ir para a próxima. Não esperamos a nossa família se converter para ir evangelizar outra. Não. Enquanto estamos fazendo em um lugar, estamos em outro também. Ok? Estamos levando Cristo a outras nações, enviando por meio de missionários que plantam novas igrejas. Assim nós seguimos, e ela é visionária. Nós nunca perdemos de vista os confins da terra. Nós nunca perdemos de vista o confim da terra. Nós olhamos para a nossa família, nós olhamos para as pessoas do nosso trabalho, nós olhamos para a nossa cidade, nós olhamos para o nosso estado, bairro, mas nós estamos olhando os confins da terra. Existem pessoas nos confins da terra que o Senhor quer que missionários estejam lá. Então nós não perdemos a consciência e a atitude intencional dos confins da terra, de contribuir com missões, de orar, de interceder. Então, irmão, aqui tem algo bom para mim e para você. Olhe para você, olhe para a sua família, mas não deixe de orar por outras nações. Não deixe de orar pelos confins da terra. Não deixe de contribuir com os confins da terra. Não deixe de contribuir com os missionários. Pare com essa perspectiva de a minha família, 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 a minha família. Não, pare com isso. Para a sua família também. Mas nós temos famílias até os confins da terra que ainda não ouviram de Jesus. E as outras famílias da terra não tem um crente igual você dentro de casa. Ou lá na sua família que pode pregar o Evangelho. Pense na sua família, mas não seja egoísta de pensar só em sua família, de pedir só pela sua família, de olhar só pela sua família. Peça até os confins da terra. Ore pelos confins da terra. Invista nos confins da terra, para a glória de Deus. Amém? E então, nós passamos para o versículo 12. Então, eu gostaria de ver com vocês, no versículo 12, as atitudes que nos conduzem ou que antecedem a plenitude do Espírito. Então, versículo 12, eles voltaram a Jerusalém desde o monte chamado das Oliveiras,
cuja distância da cidade é de uma caminhada de sábado, aí 1 quilômetro e pouco. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados, provavelmente aqui a casa de João Marcos, ok? A casa de João Marcos, que viu a Santa Ceia, né? Essa última ceia foi na casa de João Marcos. Então provavelmente aqui é a casa de João Marcos, que também foi aquele que escreveu um dos evangelhos, o primeiro evangelho, provavelmente a ser escrito, ok? Então aqui, essa igreja que está reunida na casa de João Marcos, e que é a igreja, o local onde o Pentecostes vai acontecer. Então veja, João Marcos tem um privilégio tremendo. Na casa dele tem a última ceia. É o mesmo que está no jardim do Getsemane, vendo Jesus, sua sangue, e ouvindo a oração de Jesus, por isso que ele registra. É aquele mesmo que corre pelado no meio lá do jardim, quando os guardas tentam prender lá no jardim do Getsemane, ok? Mas na mesma casa de João Marcos é onde a igreja nasce e é onde o Espírito de Deus é derramado. João Marcos é um privilégio extraordinário, ok? Ele é de um privilégio maravilhoso. Ele viu a igreja nascendo de uma maneira maravilhosa. Então eles se hospedaram lá onde eles estavam. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tadeu. Então a primeira coisa, irmãos, que nós vemos que precisamos ter uma atitude que antecede esse derramamento do Espírito, ok? Esses 10 dias aí que antecede o derramamento do Espírito é a obediência. Olha o versículo 4 do capítulo 1. Jesus vai dizer, parte B do versículo: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual falei. João batizou com água, mas eu vou batizar vocês com o Espírito Santo dentro de poucos dias, ok? Então é a obediência, eles permaneceram em Jerusalém. Se nós queremos a plenitude do Espírito, se nós queremos cultivar uma vida cheia do Espírito, se nós queremos ser cheios do Espírito, porque essa ordem bíblica, né, de Paulo em Efésios capítulo 5, não você ver esse comigo qual a solução, mas é cheios do Espírito, esse imperativo aqui passivo, que é a ideia de você ser cheio hoje, amanhã e sempre, porque o texto está no auriço do tempo do verbo aí, enchei-vos, ele está no auriço, isso é, você foi cheio ontem, hoje vai ser sempre, da ideia de obediência. A obediência, irmãos, é o que nós precisamos se queremos ser cheios e continuar cheios do Espírito Santo. O Espírito de Deus deixou Sansão por uma vida de desobediência. Nós não podemos achar que vamos ser cheios do Espírito Santo na desobediência. Você precisa ajustar a sua vida à obediência a Deus. E foi isso que os discípulos fizeram. Eles ficaram em Jerusalém. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vai dizer Atos 2:42. O que é a doutrina dos apóstolos? Foi tudo aquilo que eles ouviram de Jesus. Todos os ensinamentos de Jesus. É uma igreja obediente a Cristo. É uma igreja obediente à sua palavra. É uma igreja obediente às ordens, aos mandamentos, aos comandos de Cristo Jesus. Essa é uma igreja que está pronta para receber a plenitude do Espírito. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito. Precisa dessa capacidade. Todos nós precisamos ter uma vida de obediência. É o primeiro ponto, ok? Obedecer ao Senhor. O segundo aspecto aqui, a segunda atitude dessa igreja, que a leva à plenitude do Espírito. A primeira é a obediência, a segunda é a unidade. Olha o nosso texto, versículo 12. Todos esses estavam, diz o texto, reunidos, ok? Todos esses estavam reunidos. E ele cita aqui o nome dos apóstolos. Então a unidade dessa igreja é maravilhosa. É um povo que está unido, é uma família, é um corpo, é um grupo de pessoas que
estão hospedados, estão convivendo, estão se relacionando, estiveram andando juntos por mais de 3 anos e continuam em unidade. É uma igreja que recebe o Espírito Santo. Essa é uma atitude muito importante, irmãos, se queremos, porque a unidade, diz Paulo em Efésios, a unidade do corpo, essa unidade que produz é o Espírito, a unidade do Espírito. Por isso que nós somos chamados a preservar a unidade do Espírito. Você não foi chamado para criar a unidade, você foi chamado a preservar essa unidade. Você não escangalha, você não quebra a unidade, ok? Você não destrói a unidade. O Espírito de Deus, ele une, o diabo divide. Então, aonde tem divisão, não tem o Espírito de Deus. Não tem o Espírito. Ok? A não ser que seja uma coisa assim, olha, aqui na igreja começou a se ensinar que a imoralidade é de Deus. Então, aí um grupo vai sair daqui. Aí, nós não estamos dividindo, nós estamos saindo do meio de uma doutrina errada, de um ensino falso. Aí sim. Mas, não, eu tive uma revelação, eu sou mais espiritual do que o pastor, do que os outros, então agora eu vou sair do arrastão do grupo da igreja. Não, isso é do diabo. Isso é do diabo. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Nunca. Deus nunca faz isso. Porque é o Espírito de Deus que produz unidade. O batismo com o Espírito Santo é o batismo, Paulo vai dizer em Efésios, é o batismo no corpo de Cristo. Você agora é um membro do corpo, você faz parte da família, você é filho de Deus, você foi enxertado na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Então essa é a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Mas também há outro elemento aqui maravilhoso, que é uma atitude que antecede, que nos leva à plenitude do Espírito, a oração, a adoração. Mas é interessante, Jesus não manda essa igreja orar. Ele disse o quê? Versículo 4: fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ele falou para ninguém orar, falou? Não. Por que essa igreja está orando? Porque essa igreja entendeu, Jesus viveu a sua vida em comunhão com o Pai em oração. Jesus tinha poder do Espírito e ele buscava esse poder em oração. O que nós temos que fazer? Orar. Orar. Como o texto sagrado vai dizer no versículo 14, olha o versículo 14 comigo. Todos esses, ele faz a lista no versículo 12 e 13, todos esses dedicavam-se unânimes, olha a unidade aqui, unânimes em uma somente, literalmente do grego aqui, uma somente, um só coração, um só sentimento, uma só atitude. Todos eles se dedicavam unânimes à oração, com as mulheres, entre eles Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então veja, a família de Jesus foi salva, estava lá. Nós temos 120 irmãos aqui, não apenas os 12 apóstolos, foi citado o nome dos 12, mas existem 120 pessoas nesse local, onde acontece o Pentecostes. Meus irmãos, a unidade, perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão do bate do pão e nas orações, Atos 2:42. Aqui novamente, o mesmo verbo, e todos eles dedicavam-se unânimes em oração. A oração se tornou a chave para esta igreja. A oração se tornou um ponto maravilhoso de comunhão, de adoração, de buscar o Espírito Santo, de manter a dependência com o nosso Senhor. Meus irmãos, se nós queremos a plenitude do Espírito, nós temos que obedecer. Se nós queremos a plenitude do Espírito, nós temos que estar unidos. Mas se nós queremos a plenitude do Espírito nas nossas vidas e nessa igreja, nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar. Eles encontraram um Cristo ressuscitado. Imagina quanta adoração existe nessa oração. Quanta adoração, quanta exaltação a Cristo. Lembrando da cruz, quantas lágrimas nos olhos, vendo Jesus na cruz. Eles que literalmente viram
será transformada. Nós precisamos do Senhor. Então a oração se tornou uma prática de todos os que receberam a plenitude de Deus. Essa igreja aprendeu a orar. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro de oração. É um livro, meus irmãos, onde os ensinamentos de Cristo, onde a palavra de Deus cresce e prevalece poderosamente. Poderosamente. Por que essa igreja é poderosa? Porque essa igreja cumpre a missão. Porque em 30 anos o mundo inteiro daquela época ouviu o Evangelho, essa igreja cumpre a missão. Porque é uma igreja capacitada pelo Espírito. É uma igreja que entende a sua missão. E é uma igreja que funciona na estratégia do Espírito. E dentro dessa capacitação, uma igreja transformada, que ora, que lê a palavra, que vive, que obedece, unida. É uma igreja forte, que enfrenta lutas, problemas, dificuldades, um mundo supracultural, um mundo cheio de culturas, e essa igreja tem que viver a cultura do reino, estender o reino a cada nação, a cada povo, sem se contaminar, sem se deixar vencer, que tem desafios tremendos, alguns maiores do que nós, e venceram, porque foram capacitados pelo Espírito de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, que de Deus não falta nada para a gente ser aquilo que Deus quer. Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos capacita, Ele nos dá a missão, Ele nos dá as estratégias para irmos e cumprir a sua missão, que é glorificar o nome de Deus nessa terra. Devemos levar esta igreja em oração, devemos ser uma igreja da palavra, devemos ser uma igreja unida e que busca intencionalmente e incessantemente a presença, o poder e a direção do Santo Espírito de Deus. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Ore por isso que você ouviu nesta noite e diga: Senhor, faz aqui, Senhor.